Fala galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e a gente vai resolver a questão 102 do Enem 2021. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde, tá ok? Bom, é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração, que a gente vai ver já já, apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então tá aqui, né, uma imagem, né, pode bater o olho e pensar que é uma questão de química, querendo ou não é uma questão de ciência, então envolve tudo, né? Mas a gente vai resolver pelo caminho da física aqui. Então a gente tem um voltímetro, né, um instrumentozinho que serve para medir tensão elétrica, o cronômetro e aí as soluções, né, o sulfato de zinco, de cobre e tal. Já já a gente dá uma olhadinha com mais calma nisso. Bom, aí ele fala: utilizando a representação de projetos elétricos, ou seja, vamos utilizar a representação de resistor, de gerador, essas coisas, o circuito equivalente a esse sistema é uma questão clássica do Enem. O Enem gosta muito de brincar com esse tipo de questão, que é aquela questão de ele te dar uma situação e querer que você represente o circuito. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, né, como é que a gente faz para deixar o circuitinho desse jeito. Bom, aqui com a figura, pessoal, vamos fazer o seguinte. Professor, o que é que vai fazer ter essa corrente aqui no cronômetro, né? Ó, tem uma correntezinha aqui no cronômetro de... Na verdade é o tempo, né, que está passando aqui no cronômetro, 0,6, teve que ter uma corrente para fazer ele se alimentar e uma tensão aqui de 2,2 volts no voltímetro. De onde é que está vindo isso? Está vindo justamente dessas soluções aqui, pessoal, porque, como vocês devem ter aprendido lá em química, né, a gente vai ter um carinha que vai reduzir e vai ter um carinha que vai oxidar. Então essa reação de óxido e redução vai acabar gerando uma corrente elétrica e isso faz com que o circuito seja alimentado, tá? Bom, falando disso, nós vamos ter o seguinte: esse cara aqui, na verdade esses dois caras aqui, eles vão fazer o papel da nossa fonte de energia, tá certo? Então eles vão fazer o papel das fontes de energia, ou seja, como se fossem os geradores, tá bom? É como se fosse um gerador, uma pilha, bateria, né? Ele vai ser a nossa fonte de energia, vai ser a nossa fonte. Beleza. Aí o que está acontecendo aqui, professor? O que você tem que perceber, gente, é que como é que esses caras estão conectados? Vejam que esse fiozinho aqui, ó, que está ligado nessa barrinha, esse fiozinho, se você acompanhar aqui, ó, ele vai vindo por aqui até chegar aonde, professor? Até chegar aqui, ó, no cronômetro, certo? Já esse outro fiozinho aqui, ó, ele está conectado, ele está vindo por aqui, eu posso até mudar a cor. Vou botar ele aqui de azul, por exemplo. Esse fiozinho aqui, ó, ele está sendo conectado aonde? Se tu vir aqui pelo caminho, tu vai perceber que ele está conectado no voltímetro, tá certo? Então veja que um dos ramos está no cronômetro e o outro está no voltímetro. Beleza. Então, pessoal, nessa parte final aqui da nossa fonte, digamos, a gente vai ter essa extremidade conectada aqui, ó, a outra parte também no cronômetro. E a outra parte está conectada aonde, professor? Aqui no voltímetro, tá bom? Veja o seguinte, gente. Vamos tentar deixar um pouquinho mais simples. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A gente vai ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o nosso voltímetro. Deixa eu representar aqui o voltímetro. A gente costuma representar o voltímetro por uma bolinha, né? Então vou botar aqui, ó, o meu voltímetro. Eu vou ter o meu cronômetro. Vou representar ele bem aqui. E depois as minhas duas fontes vão estar aqui. Show! E agora a gente vai ter o circuito, né? Tá aqui o meu circuitinho, tá aqui ele. Conectado aqui ao voltímetro, aqui ele. E aqui, cronômetro. Pronto. Então, ó, o que é que nós vamos ter? Aqui é o nosso voltímetro V, aqui é o cronômetro, vou botar só cronos, não vai caber o nome todo. E aqui está a nossa fonte, as nossas fontes, né? Pronto. Se você consegue enxergar até aqui, gente, tá ótimo, porque daqui para frente é só moleza, beleza? Mas, professor, como é que tu colocou desse jeito? É só você perceber o seguinte, pessoal, o cronômetro, ele tá com duas extremidades aqui, ó. Uma conectada no voltímetro e a outra conectada nas fontes. Como é que a gente enxerga isso? É só você dar uma olhadinha aqui, ó. Olha para o cronômetro. Uma das extremidades está conectada em quê?
na fonte, diretamente, e a outra extremidade está o quê? Ó, sendo compartilhada aqui com o voltímetro. Vocês estão percebendo? Está compartilhando esse cara aqui. Massa. E do mesmo jeito, aqui a fonte de energia que está com essa extremidade, ó, colocada aqui no voltímetro. Massa, né? Show. Agora vamos lá. O cronômetro, gente, ele é um aparelho, né? Então os aparelhos a gente costuma representar apenas por uma resistência. Então a gente vai pegar e vai trocar esse cronômetro. Vou até pegar aqui, ó, só para não perder a figura. Vou colocar ela bem aqui. Só para a gente não perder a figurinha, beleza? Ó, nessa parte aqui do cronômetro, a gente vai representar como, professor? A gente vai representar como sendo uma... Opa, deixa eu só apagar. Pronto. A gente vai representar como sendo um resistor. Então tá aqui ele, ó. Deixa eu botar de branco. Um resistor, o meu cronômetrozinho, tá bom? Aí vou botar aqui as retinhas. Pronto. Retinha. Pronto. Tá aqui, ó. O meu... Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Aqui é o meu cronômetro. Ele é representado por um resistor. Por quê? Porque ele não é uma fonte de energia, então ele vai ser representado dessa forma. As fontes, gente, elas são geradores de energia, tá bom? E como é que a gente representa um gerador? A gente representa um gerador da seguinte maneira, ó. Coloca esse cara desse jeito, representação de um gerador. O que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui só a borracha. A gente vai ter duas barrinhas, né? Vamos lembrar. É uma barrinha menor e uma barrinha maior. A gente representa o gerador dessa forma. Porém, para essa questão, a gente também pode ter a seguinte representação. Ó. O sentido aqui vai ser o de menos, tá, gente? A gente pode ter essa barrinha tanto para o lado da direita, a maior, como também dessa forma aqui. Ó. Vai depender muito do que a gente está analisando no circuito. Então, a gente poderia tanto ter esse primeiro caso aqui, quanto poderia ter o segundo caso. Para essa questão, ele colocou nessa segunda forma aqui, ó. Se tivesse um item também virado para o outro lado, não teria problema nenhum, tá, gente? Então, vamos lá, como é que vai ficar o esquema? Então, deixa eu vir aqui. Só apagar essa parte aqui para a gente representar como é que vai ficar agora a nossa questão. São dois geradores, então vai ficar da seguinte maneira. Tem um geradorzinho aqui. E tem um outro geradorzinho aqui. Vamos fazer a ligação entre eles. Está aqui. Vamos fazer a ligação entre eles. E aqui também para finalizar, ligação entre eles. Pronto. Essa daqui seria a nossa representação. Beleza? Ou seja, nós vamos ter duas fontes de energia aqui. Da onde é que vem essas duas fontes, professor? Está aqui, ó, esses dois esquemas que eu coloquei, né, do sulfato de cobre e do sulfato de zinco. E temos aqui os dois. O cronômetro, que seria essa nossa resistência, e o voltímetro, que vai ser o cara que vai fazer o quê? Vai medir essa tensão. E onde é que a gente tem isso nos nossos itens? A gente tem isso justamente representado no item B de bola. Beleza?